Tem gente achando que o que aconteceu com o humorista Léo Lins foi muito bem feito, que não importa se foi exagerado ou não, o importante é que tem que dar o exemplo. Mas veja, se a gente começar a punir todo artista que ofendeu, que incomodou, que escancarou o desconforto da sociedade, não importa de quem, como, nós vamos precisar de uma fogueira bem grande, assim, daquelas bem da grande mesmo. Porque vai ter que caber Chico Anísio, vai ter que caber Raul Seixas, dos Mamonas Assassinas até o Gregório de Matos, todos que se cuidem. E aí? Será que a gente queima todo mundo, que é para fazer a coisa valer de verdade, sem hipocrisia? Ou será que a gente só escolhe alguns bode expiatório mesmo? O nome disso é controle social. No nosso último encontro, a gente falou sobre a prisão do humorista Léo Lins e sobre como a censura pode adoecer uma sociedade inteira. E hoje a gente segue com essa reflexão, mas agora a história é outra, porque tem gente que aplaude a censura acreditando que está do lado certo, acreditando que pode ser pelos direitos humanos, ou que seja para proteger as minorias. Tem aí uma torcida muito grande, aplaudindo com grande entusiasmo, que enfim, agora é a hora do avanço da civilização. Mas deixa eu te perguntar, com carinho e com respeito, será que cadeia é mesmo sinônimo de justiça? O Brasil tem o terceiro maior sistema carcerário do mundo, só perde para os States e para a China. E você já parou para se perguntar quem é que está preso nas cadeias brasileiras? Será que os grandes corruptores estão lá? Os donos dos esquemas bilionários, será que eles estão lá? Os que comandam o tráfico de verdade? Ou são os pobres, os pretos, os periféricos, os que têm menos voz para se defender? Veja, quando você vê um rapper sendo preso por cantar, ou um influenciador, um professor, sendo condenado porque ele criticou um político, a pergunta precisa deixar de ser: será que essa galera está sendo condenada porque realmente passou dos limites? Talvez a pergunta certa aqui é: quem será que está decidindo qual que é o limite? Ou, mais ainda, em nome de quem estão fazendo isso? Porque tem algo que precisa ser dito com todas as letras. Justiça sem critério facilmente é a entrada de perseguição. Os livros das histórias antigas, das histórias recentes, eles estão recheados de histórias de perseguição. E essa censura disfarçada de civilidade, essa que vem com o selo de defesa das minorias, proteção dos direitos humanos, vai ver, enfim, pode ser que nós estejamos de verdade realmente diante dos verdadeiros paladinos da justiça. Pode ser. Aqueles que finalmente chegaram para salvar toda essa bagunça com todas as suas sentenças certeiras. Agora a coisa vai. Tomara. Apesar de que na psicologia a gente desconfia um pouco dessa história do anjo justiceiro que aparece do nada. Talvez, só talvez, a gente esteja olhando mesmo novamente para aquela velha conhecida repressão, só que agora talvez com uma roupinha nova, uma repaginada. O caso do rapper Pose do Rodo é um destes que nos fazem parar e pensar com um pouquinho mais de cuidado. Ele foi preso durante um show, ele foi acusado de apologia ao crime. Qual foi a evidência? No palco haviam pessoas simulando estarem armadas. Mas nenhuma arma foi encontrada com ele. Não houve nenhum flagrante de tráfico. Não houve violência. Era uma apresentação artística, em um espaço onde estava sendo expressada uma música, uma vivência do cotidiano onde estas músicas foram produzidas. 4 dias depois de ser preso, o rapper saiu em liberdade através de um habeas corpus que reconhecia que a prisão dele foi desnecessária. Que a prisão não ajudava em nada para aquela investigação. Mas o estrago já tinha sido feito. Toda a mídia falando do rapper traficante. E não precisa ter estado dentro de uma prisão para saber que o sobrenome da prisão, no Brasil pelo menos, se chama Verdadeiro Inferno. O que aconteceu ali não foi uma resposta a um crime que tivesse sido comprovado.
Veja, o rapper não foi preso por um crime provado, não foi. Aquilo foi uma punição preventiva. Foi baseado num julgamento moral. Foi como dizer: ah, você canta aquilo que nós não queremos ouvir, então nós vamos calar você, sim, senhor. E mostrar que isso vai ter um preço altíssimo para ser pago. E a propósito, será que ele foi preso por ter cantado sobre o tráfico? Com o tráfico? Ou será porque as letras da música que ele canta acaba expondo demais as engrenagens de um sistema que está sim consolidado e que se beneficia muito mais com esse tráfico? Porque vamos ser honestos, o tráfico não é só um problema da periferia, não, longe de ser. O tráfico alimenta as engrenagens muito maiores, que curiosamente continuam e continuarão intocáveis. Nós sabemos disso. Mas vamos lá para um outro caso. Aqui o caso de um influenciador que foi condenado por criticar o ex-prefeito de Guarulhos. Aham. Criticar um político agora pode render 10 meses de prisão. Aqui eu estou falando do sociólogo, ele é professor e influenciador digital, é o Tiago Torres. Ele é conhecido também como Chavoso da USP. Ele denunciou esse prefeito que fechou a empresa pública lá da cidade, que resultou na demissão de 5.000 trabalhadores. Ele fez essa denúncia. A mãe do Chavoso trabalhava lá como faxineira. Ele fez a denúncia. E aí ele foi condenado a 10 meses e 15 dias de prisão. O nome disso, que algumas pessoas vão chamar de justiça, alguns estudiosos já explicaram isso como efeito panóptico. Panóptico é um conceito que, quando a gente aplica para tentar entender um pouco melhor o funcionamento da sociedade, ele representa um mecanismo de controle social, onde as pessoas vão regulando seus próprios comportamentos de acordo com o medo, de acordo com a insegurança que elas vão sentindo, diante do receio de serem observadas, de serem julgadas, punidas. E o interessante é que isso acontece mesmo quando não tem nenhuma vigilância direta. Mesmo quando as pessoas estão simplesmente conversando ali numa roda de amigos, ela se vigia, ela toma muito cuidado com o que é que ela vai dizer, com o que é que ela está pensando, e aí ela vai se anulando. Na clínica, esse é um dos maiores desafios para os psicólogos. As pessoas chegam tão adoecidas, elas têm vergonha de compartilhar o que elas pensam. Elas têm vergonha dos seus desejos, das suas ideologias. Só que elas chegam aqui adoecidas. Tá tudo aqui dentro, tão trancadinho, fermentando, tão inflamado e às vezes até quase que cheirando mal, de tanto que elas nunca se sentiram confiantes de verdade para falar o que elas pensavam, com medo de estar errado, por medo de estar pensando pecado, algo imoral. E aí fica tudo trancado lá dentro, fica adoecendo o corpo, adoecendo a mente. Mais cedo ou mais tarde isso explode ou implode. E veja, se isso acontece com a pessoa, isso acontece com toda a sociedade. E sim, acontece. E aqui eu tô falando dos mecanismos de controle social, certo? Então, quando tem toda uma galera que deveria estar calando a boca, mas não tá calando, então talvez tá na hora de dar uns sustos por aí, pra ver se cala a boca, entendeu? E a coisa funciona tão bem e tão disfarçadamente bem que a ideia não é assustar todo mundo, não. Você vai assustar só alguns, aqueles que parece que realmente merece levar um susto, sabe? Por quê? Porque assim alguns vão aplaudir, não vão protestar. E mesmo que alguns protestem, a coisa precisa ser feita de um jeito que eles fiquem meio confusos e consigam se atacar entre eles mesmos, porque assim o castigo funciona com aplausos e confusão. Isso acontece dentro das famílias, dentro das instituições, dentro da sociedade em geral. Um exemplo, por exemplo, quem ficou indignado lá com a condenação do humorista Léo Lins, olhou para a prisão do rapper Pose do Rodo e falou: pois é, o Léo vai pra cadeia, né? Mas o MC já tá solto, porque com a galera das favelas tem que pegar é pesado. Tem que dar uma apertada pra valer, porque o tráfico tá lá. E para quem fica putíssimo com a repressão policial nas favelas, porque sabe muito bem que as balas policiais, parece que tem um radar todo especial ali para atingir principalmente as pessoas pobres, negras. Quase 90% das pessoas mortas, assassinadas pela polícia, são negras. Daí eles olham para esse playboy mal educado do caramba, de olho azul,
E tem que meter na cadeia mesmo, tá levando é pouco. E assim vai. A censura, ela não precisa sair prendendo todo mundo, não. Basta ela pegar uns bons exemplos e o resto vai se calando sozinho, para não ser apedrejado, para não ser mandado para Bangu, para não ser excluído do grupo de amigos, porque você é mais de direita ou mais de esquerda, como assim você não concorda, como assim você discorda? As pessoas vão ficando quietas. Pelo menos a tendência é essa mesmo. As pessoas passam a falar mal, seja lá do que for, só dentro de casa mesmo. Reclamar? Deixa para fazer isso em público, não. Faz isso no seu canal de YouTube, não. Não vai na manifestação, não. No show, não. Pode dar ruim, tá dando cadeia, multas milionárias. O que o Michel Foucault dizia, o Michel, ele é um filósofo francês, foi lá do século XX, né? Ele que desenvolveu esse conceito do panóptico, que eu acabei de falar. Ele dizia que o maior poder da censura não está em punir. Está em fazer com que a gente se vigie e se repreenda o tempo todo. E pior, que a gente comece a se censurar e a censurar uns aos outros, assim como bons agentes de um bom regime que tenta se pintar como democrático. Para tentar entender um pouquinho mais, de um modo mais didático, vamos pensar junto. Primeiro, a sociedade começa a condenar aquilo que parece ofensivo demais. Tem que condenar mesmo, tem que prender mesmo. Depois, a gente começa a rotular qualquer crítica como discurso de ódio. Não é assim, rotular tudo, qualquer coisa, logo de cara. Mas a coisa vai perdendo critério pouco a pouco, sabe? E aí, aquele me ofendeu, eu já toco logo o rótulo de discurso de ódio, ataque às minorias. E aí que entra, logo em seguida, essas palavras, né? Racismo, misoginia, intolerância, que deveriam estar sendo usados com o máximo de rigor. Mas elas vão virando uma espécie de etiqueta genérica para você colocar em tudo que incomoda. E aí, quando você se dá conta, a liberdade de expressão foi esvaziada sem que ninguém percebesse como foi que aconteceu. Tudo isso, claro, vai acontecendo cheio de boas intenções, de verdade, pelo menos da classe trabalhadora, pelo menos do povo. E veja, a censura, hoje, ela não vem de farda e porrete. Quer dizer, nas periferias esse continua sendo o esquema. Farda, porrete, bala de borracha, quem mora na periferia sabe muito bem. Mas assim, de modo geral, geralzão, a censura, ela vem hoje assim mais vestida de toga, sabe? É toda civilizada mesmo. Inclusive pedindo aí por uma limpeza, né, das redes sociais, para que só se fale muito civilizadamente aquilo que pode ser dito, né? Então, precisamos de um controle das redes. A intenção parece boa, não parece? A censura é um tipo de sufocamento emocional coletivo. Quando você sente que você já não pode dizer aquilo que você pensa, mesmo com cuidado, você começa a duvidar de você mesmo. Você começa a se esconder de quem você é, para tentar agir do modo mais seguro possível. Você começa a podar as suas ideias antes mesmo de testá-las. Vai que odeiem você. Vai que te interpretem muitíssimo errado. E esse tipo de coisa, para o sujeito humano, é devastador. A nossa saúde mental, ela depende da expressão autêntica. A gente não consegue conviver com esse medo constante de retaliação. Quer dizer, conseguir, consegue, adoecidamente. A propósito, você ficou sabendo do caso da jornalista? Então, recentemente, uma jornalista foi condenada a pagar 600 mil dinheiros porque ela divulgou o salário de uma desembargadora. O que você acha disso? Veja que interessante. Não tem discurso de ódio aqui. Não tem discurso de ódio, nem tráfico de drogas aqui para poder disfarçar esta condenação. Aqui eu tô falando da colunista Rosane de Oliveira. Ela é colunista do jornal Zero Horas. Essa jornalista, ela divulgou uma lista dos salários mais altos do Brasil, ou do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Tudo com dados públicos. Aí ela destacou o contra-cheque que foi recebido por uma juíza gaúcha no valor de R$ 662.389,16, referentes ao mês de abril de 2023. Mas aí a juíza se sentiu muito ofendida, porque ela ficou exposta. Porque aquele não era o salário real dela. Veja, ela recebeu esse dinheiro? Recebeu. Mas é que tinha um detalhe, era o salário mais algumas indenizações de longas datas. Tudo bem, mas você entendeu? A jornalista errou.
A jornalista divulgou dados que são públicos, dados que estão lá no portal da transparência. E se ela errou, ela tem que ser castigada para que os outros não errem e parem de falar de quanto ganham os juízes, os da toga. Eu não sei se tem a ver exatamente com isso, mas é que o caso foi isso, né? Então, você sabe o que foi que aconteceu? A colunista foi condenada a pagar 600 mil por dano moral para a juíza. Porque aqui não importa se ela falou a verdade. Importa que o jeito como ela falou não foi bom. No julgamento, fala que a jornalista usou de sensacionalismo. E como nós não somos uma sociedade sensacionalista, somos apenas hipócritas mesmo, aí ficou o seguinte, veja, você falou que a juíza recebe mais de 600 mil dinheiros. Quem você pensa que é para sair falando isso por aí? Agora você vai ter que pagar 600 mil dinheiros para ela também. Eu, particularmente, sempre achei que ser jornalista era, assim, uma profissão de risco. Mas desse jeito, tem que fazer muita terapia para ter coragem de continuar trabalhando com isso. Olha só, segundo a ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, os casos de censura no Brasil aumentaram 50% só em 2024. E sabe o que é o mais assustador? Isso está acontecendo também em inúmeros outros países ditos democráticos. Quando algum assunto, alguma temática começa a incomodar demais, o julgamento deixa de ser sobre a ideia e passa a ser sobre a pessoa que expressa a ideia. Talvez isso não seja algo que a gente possa chamar de proteção à democracia e aos direitos sociais. Tem gente achando que o que aconteceu com o humorista Léo Lins foi muito bem feito, que não importa se foi exagerado ou não, o importante é que tem que dar o exemplo. Mas veja, se a gente começar a punir todo artista que ofendeu, que incomodou, que escancarou o desconforto da sociedade, não importa de quem, como, nós vamos precisar de uma fogueira bem grande, assim, daquelas bem da grande mesmo. Porque vai ter que caber Chico Anísio, vai ter que caber Raul Seixas, dos Mamonas Assassinas até o Gregório de Matos, todos que se cuidem. E aí? Será que a gente queima todo mundo, que é para fazer a coisa valer de verdade, sem hipocrisia? Ou será que a gente só escolhe alguns bode expiatório mesmo? O nome disso é controle social. Como dizia meu amigo Michel Foucault, assim, não que a gente tenha sido tanto amigo, mas a gente foi amigo um pouco. O poder que vem de cima, ele vai moldando as nossas subjetividades. E quando o medo vai se instalando, pouco a pouco, as nossas bocas, elas começam a se calar. E a nossa capacidade crítica, que já não é das mais potentes, ela começa a adoecer ainda mais. Bora refletir com um pouco mais de calma, com um pouco mais de profundidade sobre o que é que está realmente acontecendo. E para seguir com reflexões como essas, é claro, eu te convido a se inscrever aqui no canal para sentar no meu divã, para a gente bater um papo e fazer umas boas reflexões e análises com mais constância. Beijo!